Oi, Brasil! Tudo bom, gente? Hoje eu vou falar aqui rapidinho algumas diferenças que eu aprendi entre união estável e união de fato. Uau! 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 A união estável ela é considerada aqui no Brasil já como entidade familiar, é vista já pela nossa Constituição Federal, no artigo 226, parágrafo 3º, que a união estável ela é uma entidade familiar que merece proteção do Estado. Diferentemente da união de fato em Portugal, ainda tem algumas discordâncias entre os doutrinadores, inclusive na lei de união de fato, no artigo 1º, número 2, não diz entidade familiar, diz que a união de fato é uma situação jurídica, diferente do nosso artigo que diz que é considerada entidade familiar. A segunda diferença é que no Brasil a gente percebe que a união estável ela vem se aproximando cada vez mais com semelhanças do casamento, diferentemente em Portugal. Em Portugal eles acreditam que se a pessoa quer casar, ela vai se casar. Se ela quer se unir, ela vai se unir. Então, eles não buscam essa semelhança entre a união de fato e o casamento. Claro que na lei de união de fato, a LUF, ela faz algumas referências à entidade do casamento, mas ela não tem interesse em igualar a entidade do casamento com a união de fato. Inclusive, para reforçar de que o Brasil tem essa busca, né, pela semelhança entre a união estável e o casamento, a nossa Constituição Federal e também o Código Civil diz que a lei tem que facilitar a conversão da união estável para o casamento. A terceira diferença entre união estável e união de fato é que aqui no Brasil, no artigo 1725, garante que, em regra, o regime de bens da união estável será o parcial de bens, ou seja, o mesmo atual do casamento, diferentemente do de Portugal, que não prevê nenhum regime de bens. Alguns doutrinadores portugueses já tentaram trazer a analogia dos regimes do casamento para a união de fato, mas não foram bem aceitos, porque eles acreditam que deve ter essa diferenciação realmente entre o casamento e a união de fato. A quarta diferença que eu aprendi sobre a união estável e a união de fato são os elementos que podem configurar essa união. Então, aqui no Brasil, tem que ser uma união pública, contínua, duradoura, com o intuito de formar família. Enquanto em Portugal, pode ser provada de qualquer forma, qualquer meio lícito pode provar a união de fato, porém, os unidos de fato precisam estar vivendo juntos há 2 anos com as mesmas características de um casamento. Então, enquanto eles tentam fugir um pouco dessa semelhança entre a união de fato e o casamento, aqui eles falam que não, que aqui eles têm que ter pelo menos 2 anos vivendo em situações análogas ao de casamento. Então foi isso, gente. Foram algumas diferenças que eu aprendi entre a união de fato, que é lá em Portugal, e a união estável, que é aqui do Brasil. E se vocês quiserem saber mais alguma, ou se vocês já souberem, comenta aqui embaixo. Se vocês quiserem também semelhanças, a gente pode trazer no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha, comenta, se inscreve, ativa o sininho e é isso. Beijo e até o próximo, se Deus quiser.